De acordo com uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os homens brasileiros vivem, em média, 6 anos a menos que as mulheres. Um dos fatores é o câncer de próstata. O segundo tipo de neoplasia mais comum entre esse tipo de público atrás apenas do câncer de pele. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima mais de 70 mil novos casos para o triênio 2023 e 2025 no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Ubirajara Ferreira, professor da Unicamp e coordenador das campanhas de Novembro Azul do Hospital das Clínicas da Unicamp. Doutor, os homens de hoje, eles estão cada vez mais se cuidando? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É muito interessante falar sobre o assunto. Nós recebemos várias e várias perguntas, dúvidas em relação à saúde do homem, principalmente nesse mês de novembro, Novembro Azul, que se fala muito de câncer de próstata. Uma das perguntas é, como é que a gente aborda a saúde do homem, finalmente? Basicamente, a saúde do homem a gente pode dividir em dois grandes grupos. As que afetam a parte sexual do homem, que talvez sejam mais importantes para o homem, e dois, as doenças gerais. A saúde especificamente, digamos, sexual, nós temos a questão da impotência. Nós sabemos que os homens são muito difíceis quando eles têm algum afeto na impotência e tem uma relutância muito de procurar um médico. A outra coisa é relacionada à próstata. Né? A próstata, ela cresce, ela pode ter câncer depois dos 50 anos. Então, nós orientamos que os homens, quando tiverem essa idade, independente dos sintomas, procurem um urologista para avaliar a questão de próstata, a disfunção erétil que pode ocorrer eventualmente, às vezes pode criar um monstro na cabeça do paciente. A outra coisa é a questão da saúde geral do homem. Isso tem a ver com a parte cardiológica, tem a ver, por exemplo, com a parte de hipertensão arterial. Às vezes o paciente pode não saber, pode não ter sintomas, ele pode ter um problema gastrointestinal. Então, fazer uma endoscopia, tanto alta quanto baixa, para ver se ele tem câncer ou no trato alto ou no trato baixo. Isso a cada 3 anos é importante. Doenças da tireoide. Então, tem uma série de situações que o homem tem, sim, que procurar o médico acima dos 45, 50 anos. Seja o urologista, seja o clínico geral. Quais são os principais desafios? Essa é outra pergunta que de maneira recorrente chega a nós. Quais são os principais desafios? O desafio é o seguinte: nós, homens, somos patíficos. Nós não vamos ao médico de qualquer maneira, mesmo quando precisa. Muitas vezes a mulher nos leva ao médico, seja urologista ou outros médicos, outros especialistas. Então, é desmistificar. Saber, por exemplo, que o toque retal não é tão ruim. Nós já fizemos um estudo mostrando que 95% dos pacientes que estão submetidos a toque retal, eles têm uma impressão muito pior do que é e, na realidade, não é tão ruim. A questão da abordagem da impotência, os homens têm medo de falar sobre isso, receio de falar sobre isso. Não, a gente tem várias alternativas para esse tipo de problema. A terceira é a questão da próstata em si, achando que ele, fazendo um tratamento, ele vai ficar impotente. A gente tem como corrigir isso. A cirurgia da próstata pode curar o indivíduo e mesmo as complicações, nós temos várias maneiras de corrigir as complicações. A outra questão que sempre vem a nós é quais são os avanços nessa área, né? O que nós temos de novo nessa área de saúde do homem? Temos várias coisas, né? A inteligência artificial, ela entrou agora com informações mais apuradas, melhores, né? Quando ele tem alguma dúvida. Isso é bom ele acessar esse tipo de coisa. A outra alternativa são, por exemplo, em termos cirúrgicos. Hoje, com as cirurgias minimamente invasivas, seja a laparoscopia, a robótica, as complicações são bem menores, o sangramento, a recuperação pós-operatória é muito boa, né? Então, em várias cirurgias dessa área, nós temos melhores resultados. Outra coisa, a questão da impotência. Como curar a impotência? Nós temos alternativas de remédio, temos alternativas de injeções e até próteses muito boas que levam o indivíduo a ter novamente a possibilidade de utilizar e ter potência e voltar a ter uma vida sexual muito ativa. Bom, eu queria encerrar porque nosso tempo é curto e nós temos várias alternativas, várias coisas a discutir. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui, a Leste, e volto então agora ao estúdio para as finalizações. Muito obrigado.
Doutor Birajara, muito obrigado pelas suas informações. Esse foi mais uma LESP em ação, ligado em tudo que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais.